Bom, pessoal, a gente vai resolver o exercício 1, que é da UFRGS. A mosca drosofila, nossa, melanogaster. É por isso que eu não fiz biologia, eu fiz da área de exatas. Quis nome, né? É um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são as das asas vestigiais, que é o Vzinho. Então, essas asas vestigiais e o corpo escuro, que é o Ezinho. Corpo escuro. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais e um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte. No F1, então vamos lá. O macho com a fêmea juntou ali e na primeira linhagem todos eram selvagens. Todos com fenótipo selvagem. Em F2, que é a segunda linhagem, a gente tem 9 16avos selvagens, 3 16avos asas vestigiais, 3 16avos corpo escuro, eu não vou ficar escrevendo, e 1 16avos asas vestigiais e corpo escuro. Esse selvagem deve ser diferente de asas vestigiais, né? Porque eu não entendo de mosca. Mas vamos continuar. É interessante que quando você soma, né, 9 com 3, 12, com 3, 15, com 1, 16, você percebe que aqui você tem todo o seu... toda a sua probabilidade, vamos assim dizer. Só que a gente não pode levar isso em consideração. Por quê? Porque, por exemplo, nesse 1 16avos que tem asas vestigiais e corpo escuro, eu não sei se ele tá contando aqui dentro também. Se ele tá aqui dentro, porque isso aqui é um corpo escuro. Ele pode ou não ter asas vestigiais. E esse 1 16avos estar aqui dentro. Tá? Então, isso a gente tem que dar uma prestadinha de atenção, tá? E aí ele pede pra gente assinalar como verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referente aos resultados obtidos para o cruzamento descrito. E aí ele fala na primeira: as proporções fenótipicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Para saber isso, eu preciso saber se. Vocês percebem que aqui são dois fenótipos diferentes, né? Então, aqui a fêmea, que ele falou que a fêmea tinha asas vestigiais, então ela pode ser Vzinho, mas eu não sei se tem predominância. Se não tiver do Vzão sobre o Vzinho, ela pode ser Vzinho? Não sei. Provavelmente não, porque aí mesclaria com a outra característica, né? E o corpo escuro, ele tem Ezinho, mas não falou se o macho, por exemplo, tem asas vestigiais. Vamos supor que ele não tenha e que a fêmea não tenha corpo escuro, porque não foi falado nada. Por que eu tô supondo isso? Porque aí eu tenho certeza absoluta que quando eles cruzarem,
vai ir um Vzinho da fêmea e um Vzão do macho. Um Ezão da fêmea e um Ezinho do macho. Eu vou obter isso daqui. E aí, eu também terei certeza do quadro de filhotezinhos. Por quê? No quadro de filhotes, aí a gente vai fazer aquele quadro grandão que eu não gosto. Eu vou ter possibilidades do V, né? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho. Isso aqui tinha sido mais espaçado, né? Vzinho, Vzinho. Ou Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho. E aí, vamos lá. Vzão, Vzão, Ezão, Ezão. Aí a gente vai preencher todo esse quadro. Então, vamos continuar. Quadro completo. No meu quadro, se eu considerar que o Vzinho, que é asas vestigiais, é uma característica recessiva, eu vou perceber que ela só vai aparecer nesta linha, e aí eu vou ter 4/16 de asas vestigiais, certo? Se eu considerar também que o corpo escuro é recessivo, eu vou ter ele somente... Oxe, gente, errei. Asas vestigiais é essa coluna aqui, ó. Oxi. Asas vestigiais é o Vzinho, gente. Eu tava olhando em corpo escuro. Mas, de todo jeito, o Vzinho, né? Se ele for característica recessiva, eu só vou ter asas vestigiais em 4, que são esses 4 aqui, né? Dos 16. Corpo escuro, eu também só teria, porque aí é o Ezinho, né? Se ele for recessivo, em 4 dos 16. E asas vestigiais com corpo escuro, eu só vou ter em 1 dos 16, tá? Ah, Dani, mas aí é que asas vestigiais e corpo escuro, ele só teve 16 avos. Corpo escuro, ele só teve 3 de 16. A porcentagem tá diferente, mas vamos lembrar que isso aqui é uma probabilidade, né? Mas eu não posso falar por isso daqui. Isso aqui são asas vestigiais, né? E isso aqui são selvagens, que na minha visão é os que não... que tem o gene dominante, né? Nesse caso seria... Ah, mas aí, se você for prestar atenção, olha que gracinha. 3. Aí, vamos fazer isso de cor? Gosto de colorir. Vamos lá. Esses aqui tem só corpo escuro, que é 3/16 avos. Esses aqui tem só o Vzinho, que são as asas vestigiais. Estes outros aqui, que são os 9, que são considerados selvagens, é porque eles não têm essas características, né? E por fim, esse daqui, que é 16 avos, é os que tem as duas. Asas vestigiais, Jesus abençoa, e corpo selvagem. Então, olha que bonitinho, fechou o gráfico certinho, né? Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo, envolvendo 2 genes autossômicos com segregação, Jesus amado, independente. Bom, olha o tanto de palavra bonitinha. Então, a gente realmente tem 2 características que uma não interfere na outra. Tipo, as asas vestigiais não interferem no corpo escuro e o corpo escuro não interfere nas asinhas. Realmente, verdadeiro. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel ou princípio da segregação independente das características. É basicamente a mesma coisa que falou na segunda, né? Não, é porque... com segregação... tá de acordo com a lei de Mendel. E os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Homólogos? Até onde homo é igual, homólogos.
Vamos ver o que significa homólogos. São cromossomos pareados entre si, semelhantes, que juntos formam um par. Então, gente, a parte de biologia eu vou deixar pra vocês, mas a parte de matemática é essa, tá? Então, eu posso afirmar que a mãe, né, vezinho, vezinha, ezão, ezinho. O pai, vezão, vezão, ezinho, ezinho. Eu posso afirmar que uma característica não influencia na outra. E eu posso afirmar que eu tenho um gene dominante, que é o vezão e o ezão. São dois, né? Um em cada característica. E que quando eu tenho esse gene dominante, ela não vai nascer com asas vestigiais ou não vai nascer com corpo escuro. Se eu tiver o vezão, não vai nascer com asas vestigiais. E se eu tiver o ezão, não vai nascer de corpo escuro, tá? Mas se eu tiver vezinho, vezinho, asas vestigiais, ezinho, ezinho, corpo escuro. Vamos cada um na sua área, né? Eu tô explicando a parte de exatas.